A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos, nós queremos nessa noite cumprimentar a todos, desejar a todos boa noite. Esperamos que todos os irmãos estejam bem, estejam com saúde, com paz. E queremos nesse momento convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, do verso 25 ao verso 37, um texto muito conhecido da amada igreja que vai tratar sobre a parábola do bom samaritano. Leamos o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a porção lida de sua palavra. Nós gostaríamos de meditar nesta noite deste tema, o bom samaritano. É, como os irmãos já viram, um texto bastante conhecido de toda a cristandade, um texto muito lido e muito meditado. Nós não sabemos ao certo se, de maneira geral, ele é um texto muito praticado. Sabemos que sim, ele é praticado, não sabemos se ele é praticado o suficiente por toda a cristandade. Mas nós gostaríamos de frisar alguns pontos aqui iniciais. O primeiro, meus irmãos, é que quando nós falamos num tema desse, nós não temos a intenção de fazer nenhuma crítica, antes pelo contrário, nós temos o desejo que cada um de nós, a começar de mim, venha a se colocar numa situação em que, quando depender de nós, depender das nossas atitudes, aquele que está próximo de nós possa ser socorrido e socorrido com abundância. Segunda coisa, porque este assunto é relevante no momento atual? Porque nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica das últimas gerações. Nós estamos vivendo uma pandemia, ou seja, uma enfermidade se manifestou pelo globo terrestre, está sendo transmitida através do contato entre as pessoas ou de coisas contaminadas, de maneira que muitas vidas estão perecendo e outras estão padecendo muito sofrimento em hospital ou em suas casas. E é diante dessa situação que nós temos a oportunidade, como Igreja do Senhor, de estendermos a nossa mão, o nosso braço, de levarmos o bálsamo do Senhor, aquilo que Ele nos permite levar, de podermos estar trazendo uma palavra do Senhor que aquiete os corações que estão aflitos, os corações que estão perturbados. Então,
essas duas coisas nós gostaríamos de frisar no início. E agora sim os pontos do estudo. Primeiro ponto. O meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. E esse meu próximo é uma pessoa aqui no sentido indeterminado, certo? A Bíblia tanto diz que foi certo homem da lei, certo homem chegou para o Senhor para perguntar, como também diz que a palavra do Senhor começa dizendo que certo homem caiu na mão dos salteadores. Eu acho interessante como o Senhor Jesus Cristo coloca essa palavra, como Lucas registra essa palavra, porque quando se diz certo homem, nós podemos ver que ou entender que nós, na nossa aplicação, poderíamos estar ou poderemos estar em algum momento em qualquer uma dessas posições. Nós podemos ser aqueles que podem estar perguntando ao Senhor: mas quem é este homem? Quem é o meu próximo? Ou seja, a quem eu devo ajudar? E às vezes até com sentido de ironia. Mas nós também podemos ser o certo homem que vem a precisar, que pode vir a passar por uma dificuldade tão grande de precisar que alguém nos tome pelo braço ou pelos braços e nos carregue. Então, certo homem aqui mostra uma impessoalidade, mas que serve justamente para dizer: olha, você pode estar em determinada situação, você pode estar num momento de conforto, mas também você pode ser aquele homem que está precisando. Então, a Bíblia nos diz no verso 30, certo homem. O nosso próximo é uma pessoa, é gente. E às vezes, meus irmãos, nós não queremos entender que o Senhor mede o nosso amor também pelo amor que nós demonstramos pelo próximo. A Bíblia nos diz como é que nós podemos amar ao Senhor a quem não vemos, dizemos que amamos ao Senhor a quem não vemos, se nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos diariamente. Então fica muito complicado nós estarmos demonstrando um amor cristão ou declarando um amor a Deus, se na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, o amor ao próximo é negligenciado. Então nós esquecemos que isso é um ponto que o Senhor observa nas nossas vidas. Nós devemos estar amando ao nosso próximo, porque isso é um mandamento do Senhor. Esse certo intérprete da lei, esse certo homem que era intérprete da lei, ele disse claramente quais eram os mandamentos, mas ao mesmo tempo ele se entregou na sua superficialidade. Ele era apenas um teórico, mas na prática talvez não. Ele se entregou quando antes disse amar o próximo como a si mesmo, mas logo após ele disse: mas quem é o meu próximo? Então havia uma fala daquele homem, mas ao mesmo tempo não havia uma prática. E isto é trazido, meus irmãos, ao texto sagrado para ficar como exemplo, registrado como exemplo, como este ponto pode ser também encontrado nas nossas vidas. Mas nós não queremos que isso seja encontrado nas nossas vidas. O nosso desejo é o que o Senhor nos dê a capacidade de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, este próximo é uma pessoa. Meu próximo é uma pessoa inserida no tempo e no espaço. Diz a continuação do versículo: descia de Jerusalém para Jericó. O próximo que é humano é encontrado em nossa história e nossa geografia. É interessante como às vezes nós queremos trazer o nosso próximo como alguém bem distante da nossa realidade, alguém que esteja em outro estado ou em outra nação e que nós nos reunimos e mandamos uma oferta, mandamos uma ajuda, fazemos uma oração por ele, porque nós não conhecemos ele, nós não temos muito contato com ele,
Mas, na verdade, o nosso próximo é aquele que está ao nosso derredor. É aquele que está participando do mesmo tempo que eu, aqui em Brejo dos Santos, na Paraíba, no mesmo lugar, os nossos conterrâneos. Nós sim, claro, nos preocupamos com todos os seres humanos que estão espalhados pela face da Terra e que estão passando por esse momento de dor, de perca, de aflição, mas o nosso próximo primeiro são os nossos conterrâneos, meus irmãos, que estão à nossa volta. São os idosos que estão à nossa volta, são aqueles que estão temerosos, aqueles que estão aflitos, né? Eu tenho uma oportunidade no meu trabalho secular de ver muitas pessoas, de conviver com muita gente, e nós percebemos pelo olhar e pela fala que existe medo, que existe pavor nesses corações, que muitos estão amedrontados de tal forma que não têm paz, que não chegam a dormir, que às vezes chega até chorar quando conversam com a gente. Então, o nosso próximo não está distante. Ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa geografia, faz parte do nosso tempo e nós devemos estar sensíveis a isso. O nosso próximo é uma pessoa sujeita a lutas. A continuação do versículo diz: veio a cair em mãos de salteadores. Nós estamos exemplificando por a questão da enfermidade da Covid-19, porque qualquer um de nós pode estar sujeito a pegar essa enfermidade. Hoje, nós podemos estar aconselhando alguém para ser forte, para ter fé, mas amanhã pode cercar algum de nós que esteja enfermo e precisamos ouvir isso. Então, nós somos pessoas que estamos inseridos neste mundo e podemos passar por dificuldades e podemos vir a cair em momentos de dificuldade. O segundo ponto, meus irmãos, que nós gostaríamos de tratar é que o nosso próximo, o meu próximo, precisa ser percebido por mim. Eu preciso perceber o meu próximo. E para perceber o meu próximo, nós precisamos ter aproximação. Isso é uma coisa importantíssima se nós queremos perceber a vida de alguém no sentido bom, no sentido correto no uso da palavra, é nós termos uma aproximação com essas pessoas. Se eu não tenho aproximação com alguém, eu não sei o que se passa com aquela pessoa, com aquela família, com aquela vida. Eu não sei que dificuldades e problemas, que tensões, que medos ela tem enfrentado. Mas a partir do momento que eu me aproximo, eu posso perceber isso. A palavra de Deus nos diz que tanto o sacerdote como o levita, eles passaram de largo. Mas quando veio o samaritano, este passou de perto. Então, há necessidade de haver essa percepção através da aproximação. Uma outra coisa é que nós devemos ter uma visão aberta e consciente com relação ao nosso próximo. A Bíblia sempre fala sobre esta visão de Cristo, que o Senhor olhava e via os campos, e o Senhor olhava e via tudo quanto ele olhava com um olhar de amor, o olhar dele para com Pedro no momento, logo após o momento de sua traição, quando Pedro confessa não conhecê-lo. Então há um olhar do Senhor. Nós devemos ter um olhar semelhante ao olhar de Cristo. O nosso olhar não pode ser um olhar de discriminação, de preconceito. E por que é que eu estou frisando isso, meus irmãos? É porque muitas dessas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, por um momento de dor, por um momento de sofrimento, porque é um momento de sofrimento, eles têm, ao invés de receber um olhar de caridade, um olhar de amor, um olhar de atenção, elas têm recebido um olhar de desprezo e até de preconceito. Isso era visto apenas nos grandes centros, quando a sociedade olhava para os moradores de rua
e classificava-os todos como dependentes químicos ou como ladrões. Olhava para as crianças e classificava-as todas como meninos traquinos. Mas nós temos visto que isso tem chegado no terreiro das nossas casas, né? Quando as pessoas olham para um enfermo e não querem contato algum com aquela pessoa, claro, nós não estamos falando no sentido de isolamento orientado pelos médicos, mas existe aquele olhar de preconceito. Existe um preconceito velado e estas pessoas não estão recebendo por parte da sociedade e muitas vezes por parte da igreja um olhar aberto, um olhar consciente, um olhar de amor. Se nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos também ter essa percepção através de um olhar genuíno. Percepção também, meus irmãos, tem a ver com compaixão. Nós lemos aqui o texto sagrado e vimos que este samaritano, quando passa de perto, quando se aproxima, quando vê, ele agora não simplesmente constata a situação de vulnerabilidade, de perigo e de quase morte que aquele homem que veio de Jerusalém se encontrava, mas ele passa agora a praticar a sua boa ação, né? Ele cuida dos seus ferimentos, ele estanca as suas feridas, derrama óleo e vinho, coloca sobre a sua montaria e o leva. Este homem demonstra compaixão e este deve ser também o nosso olhar. Nós devemos o tempo todo estar frisando isso, porque sempre encontraremos pessoas ao nosso derredor necessitado disso. Talvez nós não vamos encontrar, meus irmãos, eu não sei, uma pessoa caída, como foi este caso, ferida porque foi assaltada, pode ser que encontremos. Mas há pessoas que nós encontramos no meio de nossas jornadas, como cristãos, que precisam de um socorro, que estão necessitados, que às vezes têm vergonha de falar do que precisam, que às vezes têm medo de se pronunciarem, que às vezes estão na igreja, na casa do Senhor, e que estão por dentro tão tristes, tão amedrontadas, passando tanta dificuldade e às vezes teme até dizer que está passando por aquilo e de certa forma fingem um pouco a alegria, fingem um sorriso. Nós devemos ter sensibilidade, meus amados irmãos, para perceber se a felicidade que estamos vendo no rosto dos nossos irmãos é uma felicidade verdadeira. Se eles realmente estão tendo vida abundante em Cristo Jesus, como nós pregamos que eles têm a partir do momento que creem. Devemos ter essa sensibilidade. O meu próximo, terceiro ponto, e para encerrarmos, é alguém que precisa de ações práticas e eficazes. Nós temos o ministério da palavra, temos a boa palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que não volta vazia, essa palavra que traz vida, essa palavra que regenera, que transforma o mais vil pecador num pregador, numa pregadora da palavra de Deus. É bem louvável que tudo isso é verdade. Mas cabe a nós também, meus irmãos, o arregaçar das mangas. Cabe a nós também, meus irmãos, o demonstrar desse amor com todas as forças do nosso ser. Cabe a nós, meus irmãos, enfrentarmos as dificuldades juntos, a levarmos as cargas uns dos outros. Cabe a nós, meus irmãos, a estarmos preocupados com os nossos irmãos e não só com a nossa vida. Cabe a nós a olharmos nos olhos uns dos outros e perguntar: está tudo bem com você mesmo? O que está acontecendo? Você está bem? Cabe a nós, meus irmãos, chorarmos com os outros, assim como nos alegrarmos uns com os outros. Cabe a nós, meus irmãos, vivermos como um só rebanho. Cabe a nós, meus irmãos, vivermos em amor, partilhando aquilo que o Senhor nos dá. Então, o nosso desejo,
e a nossa oração é que o Senhor Jesus Cristo, do alto de sua glória, nos conceda o privilégio de sermos um só corpo. E em sermos um só corpo implica que nós estaremos compartilhando, meus irmãos, das aflições e angústias que os nossos irmãos também têm. Assim de estarmos também dividindo aquilo que passa no nosso peito, no nosso coração. Nós não somos super-homens ou super-mulheres. Todos nós enfrentamos dificuldades. É bem verdade que uns enfrentam dificuldades bem maiores do que outros. Mas cabe a nós, como povo do Senhor, nos entregarmos primeiramente a Ele, confessarmos tudo a Ele, declararmos que dependemos dEle e, ao mesmo tempo, dividirmos essas aflições com os irmãos, compartilharmos com os irmãos e, quando houver forças, dividi-las também. Quando houver recursos, dividi-los também. Quando houver amor, dividir também. Assim como houver alegria ou tristeza, dividir também. O Senhor do bom samaritano é o nosso Senhor. O Senhor que levanta pessoas naquele tempo, que levantou pessoas naquele tempo para acudir de Jerusalém, é o mesmo que levanta hoje. E nós oramos ao Senhor que sejamos este povo. Sejamos os homens e mulheres não samaritanos, mas os brejo-santenses. Não de 2000 anos atrás, mas os do século XXI, em pleno ano 2020. Aqueles que estão vivendo, tendo a oportunidade de passar por uma pandemia global, de podermos estar olhando para o nosso próximo, vendo as suas necessidades, compartilhando aquilo que o Senhor quer que nós compartilhemos, sua graça, seu amor, na medida de todas as nossas forças. Que o Seu Deus nos abençoe, meus amados, nos guarde, nos preserve. Nossa oração é que os irmãos continuem sendo guardados pela misericórdia e pela graça do Senhor. Em especial, repito, pelos nossos idosos. Oro por vocês, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os preserve, para que o Senhor os conserve ao nosso meio, para que tenhamos sempre conselhos sábios de homens e mulheres de Deus. Fiquem na paz e que o Senhor vos guarde em nome de Jesus. Amém.